Fala pessoal, estamos aqui em mais um Odonto em Foco pela TV Onomaster. Eu sou Miguel Torquato, estou aqui com meu amigo Francisco Percival. Tamo junto, tudo bom, Miguel? Tudo certo, meu irmão? Mais um programa, né? Pois é. Hoje a gente passou a estreia, né? Passou a estreia, passou aquele frio na barriga. O negócio agora tá legal. Lembrar o pessoal de não esquecer de se inscrever no canal. Pois é, se inscrever. Compartilhar, curtir, né? Sugerir. Muito Esse importante, feedback né? é importante, né? Importante pra gente. Críticas construtivas. As destrutivas não digam nada. Deixa pra lá, né? Deixa pra Pula, lá, né? esquece. Pula. Né, Miguel? E a gente hoje vai falar de quê, Miguel? Qual é o Então, assunto? a gente vai falar sobre uma coisa que a gente se depara muito lá no consultório, que são os mitos e verdades da odontologia. Tem muita gente que tem algumas crenças, que é uma questão cultural, né? Provavelmente. É um verdadeiro e falso, né? É interessante esse assunto porque cotidianamente a gente passa por isso, né? As mesmas perguntas. É uma coisa realmente, como você falou, cultural, né? Uma coisa de... É muito interessante. E assim, são tantas, mas a gente teve que selecionar, né? Fazer tipo um top 10 aí. Fez um top 10 para ficar de uma forma mais didática, né? Exato, porque poderia ser uns 2 programas ou 3, né? Pra gente falar de tudo. Inclusive, se vocês tiverem algumas dúvidas que não estiverem contempladas nesse vídeo, vocês deixem nos comentários que a gente vai se organiza para fazer um outro momento com vocês. Sugestões são sempre bem-vindas. A gente faz esse programa, na verdade, para o público leigo, né? Exato. As pessoas ficarem mais próximas da odontologia de uma forma mais natural. A gente não está falando especificamente para colegas de profissão. A gente quer que as pessoas realmente que não são do mundo da odontologia entendam um pouco melhor e desmistifiquem um pouco, né? Os medos, as dúvidas, né? Isso para que a odontologia fique cada vez mais acessível, né? Para todos vocês. Exatamente. Vamos começar por quem? Pois é. A gente vai começar, acho que a gente encabeçou logo com uma coisa que é muito polêmica, né? Muito frequente esse tipo de pergunta no consultório. É a questão do bicarbonato de sódio. E aí, pessoal? Bicarbonato de sódio clareia os dentes? Rapaz, seria bom, né? Seria ótimo, né? Barato, né? Barato. Porque bicarbonato de sódio é muito barato, né? Mas, infelizmente, isso é um mito, né? Não é verdade que o bicarbonato clareia os dentes. Ele tem outras funções, tira mancha, né, Miguel? De roupa, né? Age na cozinha também, né? Exato. A gente usa o bicarbonato na odontologia, mas ele é usado mais como um abrasivo, né? Um adstringente que vai ajudar ali na higiene, no jato de bicarbonato que a gente usa no ultrassom, né? Para fazer uma profilaxia, uma limpeza, né? Mas não para clarear os dentes. E até se ele for usado de uma forma errada, com essa intenção, pode ter o efeito inverso, né? Pode ter um desgaste, pode, né, Miguel? A gente percebe assim, essa questão do bicarbonato de sódio, como o Percival falou, ele é um agente abrasivo, ele acaba tornando, você tem uma falsa impressão de que seu dente está mais claro pelo fato de você remover alguma mancha que tenha se depositado na superfície dentária. Então, uma placa amolecida, né? O dente fica um pouco mais amarelado e tal, e você passa o bicarbonato e vai dar uma clareada, vai. Mas não porque vai mudar a cor do seu dente. Exatamente. Mas de fato pela remoção de alguma mancha externa, né? Então esqueçam esse mito aí, essa tradição que muita gente ainda leva a ferro e fogo, né? É verdade. E o bicarbonato não serve para clarear os dentes, tá certo? Outra coisa que o pessoal gosta de perguntar... O siso, né, Miguel? O famoso terceiro molar, o dente inteiro, o dente do juízo, ele sempre tem que ser extraído. Isso é uma coisa que realmente as pessoas chegam perguntando com essa dúvida. E aí, Miguel? Pois é, o siso, o terceiro molar é um dente que ele erupciona de forma tardia, ele nasce na sua boca de uma forma tardia. A gente tem a erupção do terceiro molar em torno de 18 anos, né, pessoal? Mais ou menos aí. E aí ele é um dente que ele incomoda, ele dá dor de cabeça, tem paciente que relata febre, inflamação gengival. E em alguns casos a gente recomenda sim a extração do siso, mas não é sempre, certo? Exato, a gente precisa ponderar, né? O paciente chega, a gente tem que avaliar o posicionamento desse elemento, né? Desse dente na boca. Porque às vezes o paciente tem todos os dentes saudáveis, e o terceiro molar está lá, nasceu certinho. Então assim... Você consegue acessar ele para ter uma higiene, então não precisaria ter essa conduta, né, radical. Radical. Quando é que, assim, normalmente a gente indica essa extração? Quando ele está
incluso, né? Que ele não consegue romper, não consegue nascer. Ele às vezes nasce só a metade do dente, às vezes ele está ali, nem aparece, está por baixo da gengiva, dentro do osso, prejudicando o dente vizinho, causa dores, reabsorve a raiz do dente vizinho, né, Miguel? Então, nesses casos, a gente precisa realmente ter a conduta de extrair esse dente, né? Uma indicação ortodôntica, né? O ortodontista exatamente. precisa de espaço, então é um dente que não vai fazer falta na função mastigatória do paciente, né? Às vezes a gente nota que, como ele é um dente que ele está numa localização de um acesso um pouco mais difícil, ele é um dente que ele tem uma facilidade maior de ficar cariado. Isso. Então a gente percebe cáries extensas em terceiros molares, e isso é mais um indicativo de extração também. Exatamente. O paciente chega, não, eu quero restaurar, olha, está com uma cárie grande, não vale a pena, realmente não vale. Não vale. Então, se ele apresentar alguma condição, algum problema, uma condição desfavorável, uma doença na gengiva ou uma cárie, realmente o radical aí está bem empregado. Está né, bem Miguel? empregado. E assim, tem alguns estudos até, como o pessoal a gente estava conversando, debatendo aqui um pouco antes de começar o programa, que tem alguns estudos que estão relacionando, né, o siso com... Algumas lesões, até uma ameloblastoma, algumas sugestões de que o terceiro molar seria uma ameloblastoma em potencial. Exato, que é um tumor, né, um tumor odontológico, benigno, mas muito agressivo, né? Então, assim, acho que tudo é ponderar e ver o custo-benefício de manter aquele dente ali, né, naquele paciente. Cada caso é um caso, a gente avalia e vê a melhor conduta. Exatamente, é isso, Miguel? exatamente. Vamos para onde agora? Então, outra dúvida que é muito frequente, outro mito que a gente escuta muito no consultório. Eu acho que é muito mito de preguiçoso também, pode né, Miguel? ser, esse daí pode ser, viu? Preguiçoso gosta de arrumar alternativas, né? Pra né? Um subterfúgio. É isso, exatamente. Os enxaguatórios, Percival, substituem a escovação dentária? Rapaz, seria ótimo, né? Seria fantástico. Muito bom, porque... Mas não substituem, tá certo? Ah, doutor, mas eu escovo só uma vez por dia ou duas, mas eu faço bochecho. Né? Pois é. Não, você não está fazendo nada. Não é eficaz, não é efetivo eficaz. de forma alguma. Assim, o bochecho, ele tem suas indicações. Tem um bochecho com flúor, né, Miguel? Dependendo do caso do paciente. Um paciente que tem um alto índice de cárie, né? Então, se pondera se você entra com flúor, bochecho durante um tempo para auxiliar nessa prevenção, para evitar que esses pacientes tenham tantas cáries e tal, né? Ajude na higiene, né? É uma indicação, o flúor, bochecho. Outra indicação que eu vejo só são os antissépticos, né? Mais especificamente a clorexidina. Isso. Né? Que ela serve como coadjuvante em tratamentos de doenças de gengiva. Não é também o salvador da pátria. Tem gente que acha, vou fazer o bochecho e vou resolver o meu problema. Não. Ele é um coadjuvante importante em vários casos, né? Uma doença de gengiva mais avançada, que a gente tem que fazer o tratamento no consultório e usa o antisséptico como um auxiliar, né? Ou depois de cirurgias, né, no pós-operatório, onde a higiene está dificultada. Até porque a clorexidina, ela é assim, como o pessoal está falando, ela é um antisséptico assim, de um potencial de ação muito alto. Exato. E ela não consegue identificar o que é bactéria, que faz parte da sua flora normal, e o que é bactéria patógena, uma bactéria agressiva. Ela não consegue diferenciar, ela mata tudo. Exato. Então você acaba causando um desequilíbrio, né? É um antisséptico que só pode ser usado em determinadas situações por determinados períodos de tempo, né? É o mais estudado, é o que realmente tem a maior eficácia, né? Ele, pelo menos durante 2 anos, se o paciente fosse usado durante 2 anos, né? Essa substitutividade que ele tem seria eficaz, mas toda medicação que tenha uma ação antisséptica, antibiótica, você tem que ponderar porque você termina criando resistência depois de um tempo, se você usar muito tempo, né? Então, você não pode usar de forma indiscriminada, sem orientação, porque senão você causa problemas em vez de resolvê-los. Exatamente, né, exatamente. Então, assim, pondere, só use algum bochecho com a indicação do seu dentista. Né, Miguel? Converse sempre, tem um dentista que você confie, converse sempre com ele. Tem vários outros tipos de bochechos por aí, os óleos essenciais, não vamos falar marca aqui, mas tem gente que acha que usou aquilo ali, está tudo resolvido. Não. Se você quer ter uma sensação de hálito, de menta, de alguma coisa, tudo bem, mas a ação que está lhe protegendo
Não tá. Ele acaba funcionando de uma forma complementar à sua escovação, né? A escovação, creme dental, escova de dente e fio dental são insubstituíveis. Exatamente. Tem até uma história engraçada. Eu tinha um tio, faleceu, tio Euno, que ele usava um antisséptico, acho que desde jovem, mais de 30 anos usando. É um antisséptico muito antigo, não vou falar qual é aqui. Antisséptico. E foi feito um estudo que ele teria a mesma função, ele exerceria o mesmo resultado se ele fizesse bochecho com água. E isso eu estava na faculdade, cheguei para ele cheio de... Olha, tio, não use isso não, porque isso aí é mesmo que água. Você pode usar, você está gastando dinheiro. Me dê esse dinheiro para mim. Ele, não, tu não sabe de nada, faz 30 anos que eu uso, tu está começando agora. Tá certo, então deixa para lá, continue usando. E assim ele fez até morrer. Né? Mas assim, era uma opção dele, entendeu? Se você se sente bem, né? Não estava fazendo mal, porque a água fazia o mesmo efeito, né? Então ele... Só não bota na sua cabeça que não substitui a escovação. Exatamente. E as cerdas das escovas, Miguel? Pois é, rapaz. Dura, macia, mole. Isso é uma dúvida também muito frequente no consultório, né, no dia a dia da gente. Muitos pacientes chegam, doutor, mas olha, para escovar meu dente, para eu sentir que meu dente está limpo, eu tenho que fazer minha escovação com escova dura. Minha gente. Exatamente. Senão ele acha que não Sim, limpou, ele né? tem a sensação que não limpou. Exatamente. E assim, isso daí é uma falácia muito grande da odontologia, certo? Escova dura, a indicação de escova dura é somente para prótese. Limpeza de prótese. Somente Exatamente. para prótese. Escova dura não serve para dente, certo, minha gente? Eu não sei como é o dia a dia clínico de Percival, mas eu acredito que ele também note muito isso no consultório, que aparecem muitos casos de pacientes com lesões não cariosas. Exato. São perdas de esmalte na superfície dentária. Pela abrasão. Provavelmente pelo uso de uma escova dura, né? E isso também, você usando uma escova dura, escovando de uma forma incorreta, você acaba traumatizando o tecido gengival, né? Você machuca a sua gengiva. Então, às vezes acontece o paciente chegar reclamando que a gengiva subiu, está com sensibilidade, quando sorri, está feio porque tem um dente maior que o outro. E isso, na maioria das vezes, cada caso é um caso, tem outros fatores, mas a escovação traumática com escova errada, com escova de cerda dura, com certeza causa isso. Porque a gente tem uma faixa de gengiva que a gente chama tecido queratinizado, só para vocês entenderem mais ou menos, que ele aguenta a pancada, né, Miguel? Isso, exatamente. Só que também ele não aguenta tanta pancada, né? Se for um tecido mais fino, então um tecido que ele vai... Imagine que você está ali, se eu for bater em você, você vai reagir, Miguel. Né? Você vai para trás, você vai tentar se esquivar daquela agressão. Mas não bata não. É a mesma coisa, não, Deus me livre. Então é a mesma coisa, você está ali traumatizando, escova dura, machucando a gengiva, ela vai recuar, porque ela precisa se defender. Então assim... Você com essa sensação de limpeza extrema, você está causando, na verdade, problemas para a sua saúde. Para dente e para tecido de gengiva. Hoje a gente tem no mercado, a gente consegue encontrar até com certa facilidade, novos tipos de escovas que estão saindo, que são escovas com cerdas extra macias. A gente tem, elas costumam ser um pouco mais caras, certo? Mas elas tanto vão fazer a limpeza da sua superfície dental, sem o desgaste do esmalte, como também ela vai trazer um conforto gengival. Exatamente. Ela acaba não agredindo, né? Não agredindo. E assim, a escova não é uma escova por ano, né, pessoal? Pois é. Tem gente que passa, se deixar, passa um ano com a mesma escova, né? Né, pai? Eu tenho que falar porque em casa a gente, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Meu pai, se a gente estiver monitorando, ele não vai trocar a escovinha dele, não. Eu tenho que, de vez em quando, tem que trocar. É muito importante. Então, assim, em média, vai variar, cada caso é um caso. 3 meses. 3 meses é um consenso, assim, né? Isso. Para você trocar essa escova, porque não pode ser eterna, não, né? Você não vai guardar ela para deixar de herança para ninguém, né? Um detalhe que a gente nota é que, assim, se as cerdas da sua escova começar a ficarem um pouco mais abertas, talvez esse seja o momento de você trocá-la. Já perde a sua efetividade, ela já está desgastada, cansada, né? Então não vai fazer a higiene da forma como deve ser feita, exato.
E os cremes dentais, Miguel, agora tá uma moda, é uma moda de creme dental e carvão. Carvão pra mim, Miguel, é pra fazer o churrasquinho no final de semana. Fica bom no churrasco, né, pessoal? Fica maravilhoso. Então, assim, as pessoas têm que ter a gente recebe uma chuva de informações na internet, né? Você tem informação a qualquer hora, de qualquer coisa, e tem muita gente falando muita coisa por aí, e as pessoas precisam ponderar. Nem tudo que a gente escuta, nem tudo que a gente lê é verdade. Com certeza. Né? Só que as pessoas estão investindo tanto em marketing que ela conta uma mentira e se você não tiver... É tão bem contada nessa mentira. Se você não for bom, você acredita. É verdade, entendeu? é verdade. Então as pessoas têm que ter esse cuidado. A gente teve até recentemente, teve uma polêmica muito grande na internet, por conta de um ator, uma celebridade aí, que ele tem lentes de contato de porcelana, né? Que é um assunto interessante para a gente falar depois, né? Um próximo tema, né? Um próximo A bate-papo. estética está um boom aí de lente de contato, né, Miguel? É verdade. E aí esse ator, ele fazendo uma divulgação, fazendo um comercial de um creme dental com carvão ativado, e falando que os dentes dele estavam brancos e bonitos em função do carvão. Pois é, foi uma coisa tão... Rapaz, foi chocante, esdrúxulo, né? Foi uma coisa, pô... Todo mundo sabe que o rapaz tem uma lente de contato, é uma porcelana, não é esmalte, não é nada. Eu quero dizer que fez um clareamento. Que usou o creme, né? E o dente clareou, né? Pois é, só que o creme clareou. Só que ele não tá nem aí pra isso, né? Ele tá ganhando o dinheiro dele. O cachê dele. Quem quiser que acredite, né? Pois é. E o pior é que tem muita gente que acredita, realmente, né? Então... Infelizmente. Mas assim, creme dental, carvão, use creme dental para você ter um contato com o flúor, que é importante. E o carvão você usa para o churrasco, chama a gente. Né, Miguel? Com certeza. A gente vai, mas para clarear dente, você só clareia dente com o seu dentista. Exato. Ele vai instituir o melhor tratamento, o melhor tipo de clareamento, que existem vários, é outro tema que a gente também pode falar, né? Mas se pensar em clarear dente, pense para o seu dentista de confiança. E o resto é balela. O resto é conversa. Por enquanto ainda não desenvolveram nada, exatamente, né? Exatamente. Por enquanto nenhum creme dental ele vai ter essa função de clarear, certo? Exatamente. Vamos para frente. Vamos embora. Vamos para onde agora? Pois é. Cigarro, café, chá, vinho, ketchup, açaí. Tudo isso escurece o dente. Escurece, pessoal, como é? Olha, escurece. Escurece. É verdade, né? Verdade. Existem os fatores intrínsecos, os fatores extrínsecos, né, externos, que contribuem para a mudança de coloração dos dentes, né? O envelhecimento leva a um escurecimento dos dentes, né? Questão do cálcio. E os fatores extrínsecos, quem fuma muito café, vai acontecendo aquelas reações que vão escurecendo os dentes. A gente tem uma pigmentação, né, Exato. da camada intermediária do dente, vamos dizer assim, da dentina. Isso. A gente tem uma maior pigmentação em função dessa alimentação. Mas assim, não é nada irreversível, certo, minha gente? A gente tem essa vantagem. A gente estava falando no tópico anterior a respeito do carvão. O carvão não resolve isso. Exato. Quem vai resolver esse tipo de manchamento, de escurecimento, é o clareamento dentário. Clareamento dentário. E a intensidade varia de pessoa para pessoa, né? A quantidade de corantes que ela faz uso, o café, o vinho. Então aí as pessoas não vão fazer o clareamento e vou deixar de comer isso. Não vai, mas vai ter que ponderar, pelo menos durante o tratamento. Durante o clareamento tem que evitar realmente, né, Eu Miguel? escuto muito assim, os pacientes chegam lá no consultório, mas eu sou viciado no café, eu tomo café 50 vezes por dia. Tome de canudo, rapaz, um cafezinho de canudo, né? No final de 2018, se eu não me engano, no final de 2018 saiu um estudo que demonstrou que você fazer o uso de alimentos com corantes durante o processo do tratamento de clareamento, não vai interferir no resultado final. Então, assim, o que é que eu digo? Tenha bom senso, certo? Exato. Tenha bom senso. Exato. Não é que você vai deixar de tomar seu café. Se você gosta muito, você é realmente, de fato, viciado em Eu digo, café, tome de canudo. Mas de canudo, não, se você quer tomar, tome de canudo. Né? Pois é, diminuir o contato com o dente, você ter um bom senso. O meu vinhozinho na sexta-feira, tome de canudo, não tem problema. Você não deve nada a ninguém, faça o seu. Faça o seu, é isso né? mesmo. Então, assim, realmente os corantes tem que ter cuidado, tem que ponderar, tem que, com equilíbrio, fazer uso e fazer esse tomar lá da cá com clareamento. Exato. Né?
Outro tema, Outra né? coisa que quase ninguém pergunta, né, Miguel? Pois é, rapaz. Principalmente a gente que trabalha em cidade interior, né? A gente percebe muito esse tipo de situação. Que é o seguinte, a menstruação, a mulher que estiver menstruada, isso vai interferir num procedimento cirúrgico, Percival? Pois Ela está proibida de fazer um procedimento cirúrgico? Chega muito, né, Miguel? Chega muito. E a resposta é não. Não interfere no procedimento cirúrgico. Logicamente, uma menstruação fisiológica, tá? Normal, um ciclo normal, né? A gente não está falando aqui de hemorragia, de menorragia, né? Mas um ciclo natural da descamação que gera, né, o sangramento, não impede em nada procedimento cirúrgico. As mulheres têm muito medo, né? Tem muito medo. Vou fazer um procedimento, vou extrair um dente, não posso hoje, estou menstruada. Isso é muito comum. A gente escuta muito isso. Muito mesmo. Então, assim, desmistifiquem isso, esqueçam e não se preocupem, podem fazer o seu procedimento sem problema nenhum, tá certo? Que a menstruação não vai interferir. Assim, a gente tem um certo cuidado se por acaso essa paciente ela tiver com algum problema de anemia, ela tiver com, né, que aí a gente vai perceber isso no exame complementar. Fisiologia, a gente vai perceber isso previamente à cirurgia, quando a gente fizer os exames complementares, a gente vai notar isso. Mas realmente a menstruação em si, ela não é um fator proibitivo para uma cirurgia. Não limita de forma alguma, né? De forma alguma. E o antibiótico, Miguel? Estraga os dentes? Você já escutou essa pergunta alguma vez? Rapaz, eu já vi afirmações. Eu noto isso também como uma desculpa. Exato. As mães chegam com as crianças, né? Aí dizem, ele tem os dentes assim porque tomou muito antibiótico. A gente escuta aquela muito velha, isso. né? Não, a culpa não é minha. É do remédio. É como a mãe chega muitas vezes, aí diz, a criança de 4, 5 anos, eu mando esse menino escovar o dente, direto ele não escova, doutor. E, rapaz, não é, isso nem é responsável, né? Então, assim, não usem mais essa questão do antibiótico, né, Miguel? Porque o antibiótico não estraga os dentes, né, Miguel? Não estraga os dentes. A gente tem um antibiótico no mercado. Usado, né? Que era usado lá para trás. Ele era assim, muito difundido. Isso. Hoje ele já não tem tanto uso, que é a tetraciclina, que ela tem um potencial de manchar os dentes. Durante a formação dentária, né? A tetraciclina ela vai ter uma afinidade com os íons de cálcio. Exato. E aí ela acaba realmente fazendo com que o dente ele tenha uma coloração um pouco diferente. E aí é uma situação, esse manchamento, um manchamento, mas não quer dizer que seu dente está fraco, está estragado, está cariado por conta da medicação. O que acontece? Muitas vezes a higiene é negligenciada. Então, a criança acontece que adoece muito antibiótico, realmente, às vezes acontece. Só que o que é que se faz para a criança tomar um antibiótico? Normalmente ele é da forma líquida, suspensão, e tem açúcar, né? Aí junto o açúcar do antibiótico com o açúcar da alimentação diária dessa criança, então é muito açúcar. Se você não faz a higiene, estraga os dentes. A matemática não tem como Só que aí as mães botam na cabeça que foi um antibiótico e a criança cresce achando que foi isso. Chegou a adulta e disse, meus dentes estão assim porque eu tomei muito antibiótico quando eu era criança. Eu disse, tranquilo, vamos resolver, não se preocupe. Eu particularmente eu nunca puxei a orelha, nunca recriminei nenhum paciente que chega. Não, eu recrimino, não vou mentir não. Eu falo o seguinte, eu converso com o paciente, eu acabo orientando, explicando que não é bem assim, mas é muito frequente, a gente escuta muito esse tipo de desculpa. Né? Exato. Mas uns é porque realmente já cresceu com aquele na cabeça e eles até, ficam surpresos e entendem, né, Miguel? Exatamente. E a gravidez, Miguel? Pois é, rapaz. Mulher grávida pode ir pro dentista, pode... Olha, mulher grávida não só pode ir pro dentista, como deve ir pro dentista. A gente hoje tem o pré-natal odontológico, que ele é tão importante quanto o pré-natal ginecológico, obstétrico, certo? E é uma situação muito, muito peculiar, porque assim, as mulheres elas estão num momento muito único da vida delas, né, no momento da gestação. E isso é uma coisa que elas têm que estar com a saúde delas toda em dia, inclusive a saúde bucal. Exatamente, porque a gravidez é aquela enxurrada de alteração hormonal, né, Miguel? Então esses hormônios acabam influenciando e tem repercussões orais na boca, né? Se você não tiver, então assim, mas doutor, e agora estou grávida, vai meus dentes? Não. Você tem que intensificar a sua higiene. Com certeza. Certo? Acontece muito da mulher grávida ter uma alteração
e é uma dilatação dos vasos. Então, se tiver uma higiene que você negligenciou, então a resposta inflamatória é mais alta. A gengivite acontece muito em mulheres grávidas. Existe até o termo, a gente chama gengivite gravídica, né? Porque se ela negligenciar, como ela está com aquelas alterações hormonais que mexem com todo o sistema, então repercute muito na cavidade oral. A resposta orgânica, a resposta do corpo dela é diferenciada. Exatamente. Então, mas não precisa se preocupar. Se fizer o acompanhamento pré-natal odontológico, fizer o tratamento, melhorar a higiene, seguir as orientações, vai ter uma gravidez tranquila. E isso é importante porque muitas doenças, principalmente a doença periodontal, existem vários trabalhos que demonstram que ela tem a ver com determinados partos prematuros. Então isso é importante que as mulheres tenham na cabeça e dê o correto valor, a importância desse cuidado com a saúde bucal. Com certeza. Não é isso? Então, voltando para o tema, assim, né, que a gente acaba sempre... tem que... A gravidez em si, ela não vai estragar seus dentes. Não enfraquece os dentes. Não enfraquece seus dentes. A gravidez em si, ela não vai fazer isso. Exatamente. Certo? Às vezes, outra coisa que a gente percebe é com relação à necessidade da dieta, ela tem uma vontade maior de comer doce. Isso. E isso sim pode estar relacionado a ter desenvolvido uma cárie, ou assim, às vezes a mulher já está no estágio mais avançado da gestação, e aí fica com aquela dificuldade de locomoção, de se levantar da cama, fez um lanchinho na cama para se levantar, para escovar os dentes, dorme sem escovar os dentes, e isso pode levar realmente o dente a ficar cariado, a ficar enfraquecido, né? Só pegando um gancho, só para a gente fechar esse assunto de gravidez, que as mulheres também têm medo de fazer qualquer tipo de tratamento durante a gravidez. Exato. Falar de uma forma simples, clara e objetiva para vocês. A gravidez, você pode se submeter a qualquer procedimento odontológico durante toda a sua gravidez. Qual é o ideal? No segundo trimestre. Exato. Do 3º ao 6º mês. Já está uma formação mais avançada do bebê. Então, digamos assim, é um trimestre seguro, do 3º ao 6º mês. Mas você não pode, por exemplo, a paciente está com uma dor, está com um abscesso, está com uma dor aguda, com 8 meses, não posso fazer nada porque eu estou grávida. Não. A adrenalina, a tensão que ela fica, que ela libera, é muito mais prejudicial ao feto do que você fazer o procedimento. Exato. Né? Exato. Inclusive o raio-x. Não tenham medo de fazer raio-x. Né, Miguel? Ser protegido, logicamente, avental de chumbo. Hoje em dia temos as radiografias digitais que têm uma exposição mínima, né, do raio-x. Né? Exato. O raio-x é um raio que ele é unidirecional, ele não se espalha no ambiente. Então, assim, a mulher grávida não pode deixar de procurar um serviço porque está grávida simplesmente e acha que não pode fazer nenhum procedimento. Exato. Né? Achei importante a gente falar sobre isso porque tem essa dúvida, né, Miguel? Tem esse medo. E para a gente fechar, um assunto que a gente sempre falamos no programa anterior, é muito caro para manter a saúde bucal, Miguel? Oi, veja só. Odontologia, o pessoal fala odontologia, eu já penso em dinheiro, já penso, Miguel? Então... O que é que acontece? Na minha tabela de preços lá na minha clínica, os procedimentos preventivos, a prevenção, ela é o procedimento mais barato da minha tabela. Exatamente. Certo? Então, assim, a prevenção é sempre o melhor caminho. É o velho ditado, prevenir é melhor do que remediar. E muito mais barato. Muito mais barato. Né? Então, assim, vá para o seu dentista com frequência. A frequência que ele disser que você tem que ir, cada caso é um caso. Tem gente que só precisa uma vez a um ano, tem gente que precisa de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Exato. Né? Mas faça o acompanhamento rotineiro como você faz com outras especialidades da medicina, né, Miguel? Então, assim, se você fizer isso, vai gastar muito pouco, a gente vai ganhar pouco, mas você vai ter uma saúde bucal aí em dia, né, Miguel? Com certeza. Você vai evitar de problemas, né? Porque, assim, quando a gente leva, o paciente desenvolveu uma cárie, aí já tem um custo maior. Isso, precisou fazer um canal, aí o custo já aumenta. Exatamente. Perdeu o dente, vai precisar colocar um implante, aí o custo já acaba sendo um pouco maior. Então, assim, realmente a prevenção é o caminho, exatamente. certo? Até o brinco, o paciente chega para uma consulta, não, vem fazer uma consulta de rotina, quando abre a boca está tudo perfeito, a gente pede radiografia, não tem nada. Ele aí, doutor, tá muito verde para mim, tá, porque vai ser ruim para mim hoje aqui, o caixa. Né, Miguel? Então, assim, esse foi tipo um top 10, assim, né, Miguel? Que a gente fez, tem muita coisa para ser falada, tem outros mitos, mas, assim, a gente quer que vocês sugiram,
né? Comentem. Deixa aqui nos comentários, né? E curtam, compartilhem aqui na TV ou no Master, né? Nosso programa Odonto em Foco. E sugiram mesmo temas que a gente quer falar para vocês, que não são da área, que querem tirar alguma dúvida, que querem ter um esclarecimento de determinado assunto. A gente está aqui para isso de uma forma descontraída, sem compromisso, sem ciência demais, né, Miguel? Bem por aí, bem por certo? aí. Então a gente espera que vocês gostem e até o próximo. Até o próximo, minha gente. Tchau, tchau. Valeu.